verso 16 ao verso 20. Convidar você para revisitarmos. Eu tenho certeza que esse é um texto que tem falado ao seu coração, você tem ouvido mensagens a respeito dele, mas a palavra de Deus é sempre viva, nova, e certamente Deus tem algo para falar ao seu coração nesta noite. Mateus 28, 16 a 20, diz assim a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Pela graça de Deus e pela fidelidade dos irmãos, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora tem estado envolvida com missões, com a obra missionária, tanto aqui na cidade de Juiz de Fora, plantando igrejas, como em cidades vizinhas, aqui da Zona da Mata, no sertão da Paraíba, entre os ribeirinhos da Foz do Amazonas, entre os indígenas do estado de Rondônia, do Amazonas. Ainda hoje à tarde recebi um telefonema do pastor Mário, que cuida lá do centro de Canaã, que prepara jovens indígenas para irem para as suas tribos pregar o evangelho, aonde hoje os brancos, não podem entrar, eles estão indo levando essa mensagem. Então, a nossa igreja tem tido esse privilégio aqui no Brasil, além de outros lugares, como o Gian e a Adriana lá no Kurdistão iraquiano, pregando ali o evangelho, contando as bênçãos que Deus tem derramado sobre eles ali, com a AME lá no Sudeste Asiático, com muitos missionários ali pregando o evangelho. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, para a glória do nosso Deus. Deus tem nos dado esse privilégio, que nós não merecíamos, é graça. Poder participar da obra missionária, poder participar, levar essa mensagem a tantas pessoas que estão tão distantes. E quando a gente vê o resultado, pessoas sendo alcançadas, o nosso coração se enche de júbilo, se enche de alegria. Isso tem sido acontecido pela fidelidade da igreja, dos irmãos, da entrega dos seus dízimos, da oferta missionária de fé, que tem nos permitido participar do sustento desses obreiros. Cerca de 18 famílias têm sido abençoadas pela nossa igreja no campo missionário. E há poucos dias atrás nós levantamos aqui uma oferta de gratidão, uma oferta para os irmãos de Moçambique, que foram atingidos ali por aquele furacão, a igreja caiu, casas caíram, e eles foram muito afetados. E nós ali tem uma missão chamada Missão Mãos Estendidas, um pastor muito conhecido, nosso irmão Júnior, pastor Elias, e nós então, a igreja arrecadou, em 2 domingos, R$8.000. É uma bênção muito grande. E esse dinheiro, uma parte dele foi enviado para essa missão e uma outra parte para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que também tem um trabalho lá em Moçambique. O nosso texto que nós lemos hoje, como eu já disse, é muito conhecido. Ele é conhecido na Bíblia e entre nós como a grande comissão, ou seja, como a ordem solene que Jesus ressurreto, Jesus vencedor da morte, ele dá à sua igreja para ir e pregar o seu evangelho, ir a todas as nações. Mas também essa grande comissão tem sido muitas vezes conhecida como a grande omissão. Falta uma letrinha ali, faz toda a diferença,
a grande omissão da igreja. Porque, infelizmente, né, nós não vemos muitas igrejas envolvidas com a obra missionária. Precisamos de obreiros, precisamos de recursos, mas a igreja muitas vezes recebe tantas bênçãos, mas não é capaz de dar, de ir, de levar o evangelho a tantas pessoas que precisam, né? E essa é uma ordem de Jesus. E quando nós dizemos igreja missionária, eu não gosto desse termo, eu acho que é uma redundância, porque se uma igreja não é missionária, ela não é igreja. Ela não é igreja do Senhor. Porque uma igreja do Senhor pressupõe que é uma igreja que obedece ao Cristo ressurreto e que sai das suas quatro paredes para pregar o evangelho. E quando a gente está falando aqui de missão, não é apenas lá em Moçambique, no sudeste da Ásia, no Irã, no Kurdistão, mas é aqui, onde nós estamos, aqui na nossa cidade, na nossa região, onde que nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. O texto está dizendo aí no versículo 16 e 17, que os discípulos, né, obedecendo a uma ordem de Jesus, eles saem de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado, onde Jesus havia aparecido para eles naquele domingo de ressurreição, e Jesus então mandou que eles fossem para a Galileia e esperassem ali por ele. E Jesus então se apresentou diante deles, né, quando ele estava ali naquele monte esperando Jesus, e diz o texto que eles ali adoraram a Deus, adoraram a Jesus, mesmo que entre eles houvesse algumas pessoas que ainda duvidavam da sua ressurreição. Então, ali, Jesus recebe essa adoração. E a gente fica pensando, né, que 2000 anos depois, né, de ter acontecido isso, nós estamos aqui reunidos, né, prestando culto e adorando a esse mesmo Jesus que aqueles discípulos lá naquele monte da Galileia estavam adorando. 2 milênios depois nós estamos aqui. Que coisa maravilhosa o Evangelho de Jesus, né? Se você pensar que o Brasil, né, foi descoberto no ano de 1500, ou seja, 1500 anos depois que essa ordem de Jesus foi dada. E todos nós aqui, pelo que eu posso perceber, temos menos de 100 anos. Não sei se alguém aqui tem mais de 100 anos, né? Eu estou quase lá, né? Mas, então, 100 anos, apenas, né? Muito menos do que isso, mas estamos aqui reunidos. Por quê? Porque a igreja do Senhor, durante esses 2000 anos, porque irmãos, homens, mulheres dedicados, têm levado esse evangelho, têm obedecido ao Senhor, têm ido e levado esse evangelho aos confins da terra. E aqui nós estamos aqui reunidos, né, porque um dia Deus chamou um jovem lá nos Estados Unidos, chamado Simon, e com 26 anos ele chega no Brasil e aqui implanta a igreja presbiteriana e morre com 33 anos de febre amarela. Pensa bem, está aí, né, matando gente até hoje, né? Veio alguém que obedeceu esse ide de Jesus, alguém que não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, mas veio e aqui derramou o seu sangue, deu a sua vida para que essa igreja fosse implantada. E hoje, 160 anos depois, nós estamos aqui, reunidos neste domingo, podendo adorar a Deus, podendo prestar culto ao Senhor ressurreto. Irmãos, que maravilha, que privilégio. Né? Se o Simon não tivesse vindo, será que nós estaríamos aqui? Como seria a história? Começa tão pequeno, né? Como uma pessoa se converte, e hoje a igreja presbiteriana é uma grande igreja no Brasil. Por isso, nós precisamos ser gratos a Deus, e em resposta a essa bondade de Deus,
é que nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Não obedecer por uma obrigação, porque temos que fazer, porque senão nós vamos ser punidos, senão Deus vai fazer alguma coisa contra a gente, mas obedecer por gratidão. Se alguém foi fiel nesses 2 milênios trazendo o Evangelho até nós, nós precisamos ser fiéis também, para que outras gerações possam ouvir o Evangelho. Pessoas de outros lugares, onde o Evangelho do Senhor nunca chegou, possam ali ser também alcançados. E essa palavra, nessa grande comissão, ela traz para nós algumas questões bem interessantes, alguns aspectos que eu quero enfatizar aqui de maneira bem rápida. No verso 18, Jesus diz, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. A autoridade deste mundo está em Jesus Cristo. Não está nos poderes deste mundo. Não está nos governantes deste mundo. Mas a autoridade está numa pessoa chamada Jesus, aquele que venceu a morte. Porque ele está vivo, reinando, soberano. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, escreve, olha, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor do universo. Quem nos deu essa ordem, irmãos, tem toda a autoridade. Ele não tem apenas todo o poder, mas tem toda a autoridade. E nós precisamos ser obedientes a Ele. Precisamos ouvir o seu mandato. Nós não podemos ficar indiferentes ao clamor daqueles que não conhecem o Evangelho. Não apenas os que estão longe, mas os que estão perto da gente. Precisa ouvir do amor de Deus, da graça de Deus. Ouvir que nós, pecadores, indignos, mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos um dia vida. Pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa. Deus, nós não merecíamos, mas antes da fundação do mundo, Deus te amou. Antes da fundação do mundo, Deus chamou você, elegeu você. E no tempo certo, Jesus Cristo veio e pagou o preço do seu resgate. Tudo está feito. O que nós precisamos agora é levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de vida, essa mensagem que temos como obrigação de levar. E é baseado nessa autoridade que Jesus envia à sua igreja para realizar esse empreendimento. Agora pense bem, irmãos, quando Jesus deu essa ordem, eram ali os 11 discípulos, certamente tinha mais algumas pessoas ali, era um grupinho pequeno, não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha território, não tinha nada. Um grupinho desprezado. E Jesus dá essa ordem. Diz, olha, baseado na minha autoridade, vocês vão. E olha, que eu já disse, estamos aqui hoje, 2000 anos depois. Quem imaginaria que aquele grupo, tão pequenininho, pudesse chegar aonde chegou hoje, até os confins da terra. Vimos aí Moçambique, irmãos que estão ali adorando o Senhor, porque a palavra de Deus chegou ali. E quando a Bíblia diz aqui que nós devemos ir às nações, não está dizendo aos países, né, mas está dizendo a povos, etnias. No Brasil nós temos diversas etnias indígenas que precisam também ouvir do Evangelho. E quando fala disso, nós precisamos obedecer ao nosso Senhor, porque Ele tem essa autoridade, Ele tem esse direito. E tem o direito de requerer a nossa obediência. E Jesus governa os céus e a terra. Hoje nós assistimos um mundo que despreza o Evangelho, despreza os valores do Evangelho,
Mas a ordem de Jesus é essa: ide, fazei discípulos. Irmãos, se você for olhar para o tamanho dessa tarefa, se nós formos olhar para a nossa condição, se nós formos olhar para a oposição que esse mundo está levantando contra a igreja, nós vamos ficar quietos, vamos nos encolher. Por quê? Mas quem nos mandou é aquele que tem toda a autoridade acima de todo principado, potestade, poder, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Ele é o Senhor que nos manda e Ele é o Senhor que promete estar conosco. Por isso nós não podemos desobedecer. E se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, não vamos obedecer por gratidão, por amor, gratidão a Deus e por amor ao nosso próximo. Agora, se não somos, quem sabe a gente vai continuar na mesma indiferença, né? Então esse é um aspecto, primeiro aspecto que eu queria destacar, né? A autoridade daquele que nos manda. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é a própria grande comissão. Jesus disse, ó, ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. E como eu já disse, né, tem hora que a gente pensa, né, para que a gente vai continuar fazendo isso? Pregando evangelho, levando Jesus, se as pessoas estão desprezando, zombando, se as pessoas fecham a porta na sua cara se você fala de Jesus, fecham a cara para você, para que a gente vai continuar fazendo isso? Não era melhor ficar sossegado? Aí que vem, a gente pensa, né, olha, Jesus não revogou essa ordem. Ele deu aqui. Ele em nenhum momento ele falou, olha, chega, pode parar. Não vai mais não. Então nós temos que continuar fazendo isso, porque é a ordem do Senhor. Ele nos mandou fazer isso. E fazer isso pensando em Mateus 24, 14, que é um versículo muito conhecido lá no sermão profético de Jesus, quando Jesus disse que esse evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra, para testemunho a todas as nações, e aí ele voltará. Aí ele virá novamente a este mundo. Então é uma missão que nós não sabemos quando que ela acaba. Sabemos que ela começa, mas não sabemos quando nós temos que parar. Somente quando os céus se abrirem e as trombetas soarem e o Senhor Jesus aparecer em poder e glória, que a gente pode dizer, olha, a missão acabou. Vamos parar. Chega. Não tem mais o que fazer nesse mundo. Mas enquanto isso não acontecer, é o nosso dever. E a comissão, a grande comissão, consiste, né, de algumas partes. Primeiro é ir. Então temos que sair do nosso comodismo, da nossa indiferença, temos que mexer. Temos que sair da nossa zona de conforto, ir. Alguns dizem indo, mas não importa. O problema é que nós temos que sair das quatro paredes e proclamar o nosso Rei, proclamar o nosso Senhor, proclamar aquele que venceu a morte, proclamar um Deus vivo, um Deus que vive e reina, e que é a garantia da nossa própria ressurreição. Ir. A outra coisa que Jesus fala aqui, fazei discípulos. Como nós fazemos discípulos? É a coisa mais impressionante quando você vê o Evangelho. Jesus manda a gente fazer discípulos através da pregação. É uma coisa que no mundo é loucura. Como alguém vai, né, mudar alguma coisa pregando? Mas é através da pregação que o Espírito de Deus opera, transforma vidas, que faz uma pessoa nascer de novo. Então, fazer discípulo é pregar o Evangelho. E nós precisamos continuar crendo, como o apóstolo Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, importa se é brasileiro, chinês, coreano, africano, não importa. Não importa.
o Evangelho é a única maneira de alguém realmente ser transformado. Por isso, irmãos, nós vemos com muita tristeza Satanás tendo vitórias. Porque às vezes nós vamos para uma igreja e você não ouve a pregação do Evangelho. Você ouve tanta bobagem, tantas promessas de bênçãos aqui materiais. Por quê? Porque isso é uma ação satânica. Porque ele sabe que quando o Evangelho é pregado, a Bíblia é pregada com fidelidade, o Espírito Santo, de forma misteriosa, sobrenatural, opera no coração do pecador e faz dele uma nova criatura. Ninguém sabe. Você sabe, porque você já experimentou isso. Mas é algo que vai além da nossa compreensão, da nossa cabeça, entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, ele manda batizar. Aqui está uma coisa interessante. Também hoje nós assistimos pessoas que não querem se tornar membros de igreja. Acham que pode ser cristãos separados. Por que Jesus mandou batizar? Ele podia ir pregar, fazer discípulo, ensina, mas mandou batizar. Porque o batismo é o meio de que alguém entra no corpo de Cristo. Você não entra no corpo de Cristo declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, ou fazendo alguma penitência, ou pagando alguma promessa. Você só entra no corpo de Cristo por meio do batismo. É isso que o Senhor determinou. Por isso que ele diz, olha, pregue, quem crer e for batizado, quem crer e pertencer à igreja. Esse negócio de não pertencer à igreja, achar que pode ser crente, separado, individual, sozinho, isso é um negócio do diabo. Porque, como eu já disse, quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja, o seu povo. Ele não vai buscar pessoas individuais. Ele vai buscar a sua igreja. A igreja do Senhor, remida e lavada no sangue de Jesus. Então precisamos, além de pregar o Evangelho, aqueles que crerem devem ser batizados, colocados dentro do corpo. Batismo não salva, mas ele, quando alguém é tocado pelo poder, certamente ele quer ser batizado e colocado dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo move o seu coração. Precisamos fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Terceira coisa da grande comissão que nos chama a atenção, que é dizer, ensinar a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar, o ensino dentro da igreja. A importância da nossa igreja aqui, da escola dominical, o momento que você pode aprender, estudar, dos pequenos grupos. Então precisamos ensinar, as pessoas precisam aprender a amar a Jesus, precisam aprender a obedecer a Jesus. Nesses dias em que se despreza a verdade, em que o mundo está em busca de tantas coisas, menos da verdade que é Jesus Cristo, nós como igreja somos chamados a ensinar a verdade. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. A verdade nesse mundo está na igreja do Senhor Jesus, está no Senhor Jesus, e a igreja é a única instituição existente na face da terra encarregada de pregar a verdade. E se ela se calar, a verdade, quem sabe, desaparece, como está acontecendo aí, as pessoas desprezando, porque muitas vezes a igreja tem se omitido de pregar a verdade, a doutrina. Desprezo pela doutrina é algo que também nos assusta. E a última coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é no verso 20, quando Jesus disse, olha, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, aqui nós temos uma grande promessa, uma promessa extraordinária, uma promessa que vai além da nossa compreensão. Mateus encerra aqui o seu evangelho com essa promessa grandiosa.
A maior promessa que você e eu poderíamos receber nessa vida, que Jesus está comigo, está com você, todos os dias da nossa vida. E quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, duvidamos. Eis que estou convosco. Vem aqui uma coisa para ser chamada a atenção, né? Note aí nesse eis. E eis. Essa promessa é para aqueles que vão. Essa promessa é para aqueles que obedecem à grande comissão. E a gente fica pensando, porque tem tanto crente na igreja amargurado, não sente a presença do Senhor, não experimenta a presença do Senhor na sua vida. Por quê? Porque não obedece. Jesus disse, ide, fazei discípulos, batiza, ensina, e eis. Se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês todos os dias. Essa é a promessa para essa igreja fiel. A promessa é para a igreja que sai do seu comodismo. É para a igreja que vai, que ama, que ensina, que prega. Eis que estou convosco. O que nós queremos mais nesse mundo, irmãos, do que a presença de Jesus conosco todos os dias, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra do seu lado. E mais ainda, dentro de você, pelo Espírito Santo. O que nós queremos mais? Que bênção maior e mais gloriosa poderíamos querer na nossa vida do que Jesus do nosso lado, dia a dia, momento a momento. Não é questão de você sentir. Hoje eu estou sentindo que Jesus está comigo. Hoje eu não estou sentindo muito, não. Acho que Jesus hoje ficou em casa, não veio comigo. Não. É crer. Jesus deu uma palavra, e se Ele tem toda a autoridade, e se Ele é Deus, o que nos resta é crer. Eu posso estar chateado, eu posso não estar no meu melhor dia, eu posso estar aborrecido, posso estar isso e estar aquilo. Mas Ele está comigo. Glória a Deus por isso. Ele está comigo, Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe das lutas, dificuldades, vitórias. Porque é a promessa dele, se eu estou obedecendo a Ele, eu posso ter essa certeza na minha vida. E ninguém pode tirar essa certeza. Porque Paulo diz lá, nem morte, nem vida, nem principados, nem coisa do presente e do futuro podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Temos esse Jesus ressurreto, vencedor da morte, conosco todos os dias, até a consumação, é a promessa para a igreja. De todas as épocas nós passamos, a igreja continua, até a volta de Jesus Cristo. Vamos nos apegar a estas verdades, irmãos. Vamos ser gratos a Deus por tão grande salvação que Ele tem nos dado, por essas promessas tão maravilhosas da sua palavra. E quando nós não envolvemos, irmãos, não obedecemos, perdemos tantas bênçãos, né? Quantas pessoas sem receber bênção porque não têm obedecido ao Senhor. Portanto, irmãos, 2 grandes eventos nós temos essa semana. Sabe o que é isso? É manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Não precisava ter nada, né? Mas Deus está querendo abençoar a sua vida, sua casa, sua família, e te dar essa oportunidade de você estar aqui nesta semana, uma semana, quer dizer, uma semana não, 5 dias, né? Segunda a sexta, para ouvir a pregação da palavra, orar, é o desafio para a sua vida. E a conferência missionária, que é outro momento em que você também será grandemente desafiado. E, como parte desta igreja, certamente, a bênção de Deus alcança a sua vida, porque é uma igreja que tem procurado caminhar nesse sentido de levar o Evangelho e abençoar nações e abençoar povos em todos os lugares. Apesar de todos os obstáculos, né, de toda a perseguição,
de tudo aquilo que tem acontecido no mundo, e você sabe que a religião cristã hoje é a mais perseguida no mundo, né? Você acha que é o islamismo? Não. É o cristianismo. É a religião mais perseguida no mundo hoje. É o cristianismo. Talvez esteja distante da gente. Não sei até quando. Mas a certeza de que Jesus está conosco. Estará conosco todos os dias. Creia nisso. Se apegue a isso. Tenha essa certeza no seu coração. E a bênção de Deus certamente estará sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.